Eu sei que eu tenho alguns filhos, alguns deles me escolheu pai. Hoje não é o dia dos pais, mas é o dia que a gente pôde estar fazendo, vai ter uma homenagem aí pro dia dos pais. Mas eu tenho muito orgulho, sabe, de fazer parte dessa congregação, de ter cada um de vocês como um irmão em Cristo. E a gente está aqui num processo. A gente está num processo, e só de reconhecer que a gente está num processo é muito bom. Abre a sua Bíblia aí em Salmos, para a gente dar um pontapé inicial. Salmos 19. No versículo 12. Salmo 19, 12. Amém? Salmo 19, 12. Na minha versão da palavra viva, ela está um pouco diferente da sua. Ela diz assim: quem sou eu para discernir os pecados que se escondem em meu interior? Por favor, Senhor, me perdoe dos meus pecados ocultos. Versículo 13. Livra-me também dos pecados que cometo voluntariamente. Não deixe que eles me dominem. Assim ficarei livre da culpa e escaparei de cometer grandes pecados. Aqui o salmista está se colocando numa posição de no seu real tamanho, Tem muitas coisas dentro da gente que a gente não enxerga, Tem pecados que a gente comete e não tem noção de que está cometendo esses pecados. E tem outros pecados que a gente comete consciente, mas não tem condição de se livrar deles. E aí ele pede para Deus, para que Deus o livre da culpa. O perdão é o que vai nos libertar. O perdão é que vai fazer com que a gente seja liberto da escravidão do pecado. Porque o pecado, ele não só traz a morte, espiritual, aquela separação, Deus fala, a gente não ouve, que a primeira coisa que o inimigo faz com a nossa vida é cegar o nosso entendimento. Quando a gente peca e a gente dá uma legalidade para o inimigo cegar o nosso entendimento, e o pecado, ele gera escravidão. E aí você vai pecando, preso numa situação da qual você não tem condição de sair sozinho. Você pode se perdoar sozinho? Não tem condição. A gente não tem essa moral, Porque Deus é que concede-nos o perdão, Mas a gente precisa estender o perdão que Ele nos concede para os outros. Porque para a gente acessar o perdão dele, a gente precisa perdoar as pessoas também que nos ofendem. Assim diz a oração do Pai Nosso. Porque se eu não perdoar, ele também não perdoa. Na verdade, ele já perdoa. E eu é que não consigo acessar o perdão dele, se eu endureço o meu coração. Quando eu não perdoo, eu acho também que eu sou melhor do que o outro. Faço julgamento da outra pessoa. E aí, o que me veio? Vamos lá. Se eu não me engano, é aqui, é Lucas. Lucas 10. Lucas 10, que é a partir do versículo 25. Antes eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Eu até partilhei com o pastor Manuel, bem em breve.
né, uma situação que aconteceu num centro de recuperação, né, o telefone tocou e eu fui chamado meio que para apagar um incêndio dentro de um centro de recuperação. Até o Andrezinho na época estava internado nesse centro de recuperação. Foi o primeiro centro de recuperação que eu comecei a fazer palestra. E aí o telefone tocou, parece que alguém tinha recaído lá dentro do centro de recuperação, parece que alguém tinha usado droga lá dentro. E estava todo mundo em polvorosa, né? Os nervos aflorados, né? Todo mundo apavorado. E aí me ligaram, né? Se eu não me engano, os pastores responsáveis não estavam lá, né? E a pessoa de maior autoridade que eles tinham no momento era quem? Um ar. Falei, e agora? Como é que resolve um negócio desse? E aí eu peguei o carro e fui. Mas eu fui em oração, sabe? Eu fui em Deus para poder discernir o que Deus queria que eu fizesse lá. Porque eu não sabia o que fazer. Montão de homem, né? O mais bobinho ali tinha roubado a mãe. O mais bonzinho. E aí eu fui ligado com Deus ali. Pai, me ajuda, me direciona, me capacita. O que eu tenho que fazer? E aí peguei a linha amarela. E aí daqui a pouco eu vejo um monte de moto passar do meu lado no corredor. Pá, 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 pá. E aí daqui a pouco parou tudo. O trânsito parou. E aí eu botei a cabeça para fora da janela e fui ver o que estava acontecendo. Um motoqueiro caiu. O motoqueiro caiu. Acidente de trânsito, ele deve ter esbarrado em alguém, não sei. Mas ele caiu. E aí o que aconteceu? O trânsito todo parou. Os motoqueiros que vinham atrás, tudo pararam. E a galera que vinha de carro parou tudo. Para quê? Para socorrer o motoqueiro que tinha caído. Né? Os carros que estavam na frente do acidente fizeram um paredão, mano. Fizeram um paredão para proteger o cara que tinha caído. E geral saiu do carro para levantar o cara, para socorrer o cara, para depois continuar a viagem. E aí Deus falou comigo: filho, é assim que tem que ser. Quando um cai, para tudo para ajudar. Aleluia. Quando um cai, para todo mundo para ajudar. A pista toda parou. É isso que tem que acontecer lá naquele lugar. Eu falei: valeu, pai, obrigado, porque eu não sabia o que fazer. E eu já fui com a certeza no meu coração, né? O que ia acontecer, como é que ia ser, né? E é assim que tem que ser, porque a palavra diz isso. Vamos ler a parábola do bom samaritano? Versículo 25 do capítulo 10 diz assim, ó: um dia um especialista na lei veio pôr Jesus à prova, dizendo-lhe esta pergunta: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus respondeu com uma outra pergunta: o que a lei de Moisés diz a esse respeito? E aí ele diz assim, ó: ama o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. E aí Jesus respondeu: você respondeu corretamente, disse aí Jesus, faça isso e viverá. Mas o homem queria justificar-se e por isso fez outra pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus entra com a parábola. Jesus respondeu o seguinte, a seguinte história: certo homem que fazia uma viagem descendo de Jerusalém para Jericó e foi atacado por bandidos. Estes tiraram suas roupas, bateram nele e o deixaram caído, quase morto, ao lado da estrada. Por acaso passou por ali um sacerdote
Você sabe o que é um sacerdote, não sabe? Um sacerdote. Preste atenção. Quando ele viu o homem caído ali, ele atravessou para o outro lado da pista, para o outro lado da estrada, e passou longe. E assim também passou um levita. Sabe o que é um levita, né? E chegou ao lugar e viu o homem e também o deixou caído ali. Porém veio um samaritano. Você sabe quem é um samaritano? Samaritano é aqueles que criam diferente daqueles cara que era quase eles eram muito rigorosos, né? Esse aqui era um especialista da lei, né? Era um fariseu, era um cara que era muito rigoroso com a aplicação da lei de Moisés. E os samaritanos, eles criam também Deus, mas de forma diferente. E aí Jesus bota essa comparação. Porém veio o samaritano e quando viu, sentiu grande pena dele. Ajoelhou-se do lado dele. O samaritano derramou vinho e óleo nas feridas e fez os curativos. Depois colocou o homem em seu jumento e levou-o até uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou ao dono da hospedaria 2 moedas e disse a ele: cuide dele até eu voltar. Pagarei o que você gastar a mais com ele. E aí, essa passagem fala para a gente como é que a gente deve se comportar, né? Quem é o viajante? Somos nós. Nós estamos nesse mundo de passagem, né? Estamos num caminho, numa estrada. Quem são os assaltantes? É o inimigo de nossas almas. Os ladrões, os roubadores, né? Quem é que veio para roubar, matar e destruir? E aí pega o cara, arregaça ele todinho, rouba ele, deixa ele quase morto. E aí passa o pastor, passa o levita, né? E deixa o cara lá. E aí passa o samaritano. Lembra da mulher samaritana, né, que foi pegar água e Jesus estava lá esperando ela? A mulher era samaritana. E até repreendeu Jesus: vem cá, por que tu está falando comigo? Tu não sabe que eu sou mulher samaritana? E você é um judeu? Né? Tinha uma rixa aí, tinha uma briga, tinha uma intriga. Então, eles criam diferente. Os samaritanos, eles tinham uma diferença com os judeus. E aí Jesus bota, né, um pastor, um levita e um samaritano na mesma história. E quem para ajudar é o samaritano. Nem aquela pessoa estava caída, porque ela foi atropelada por Satanás e seus demônios. E aí o cara foi, ajoelhou, cuidou, botou no jumento e levou para uma hospedaria. E lá, né, cuidou até o dia seguinte. No dia seguinte ele tinha que trabalhar, ó. Fica com ele aí, cuida dele, toma esse dinheiro aí. Se você gastar mais alguma coisa, amanhã quando eu voltar eu te dou. E é isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa entender, né? Porque tem maneiras e meios para a gente ajudar, né? O levita, o sacerdote, o pastor, talvez eles não soubessem como ajudar. E se parassem para ajudar, talvez eles não ajudariam, como fez o bom samaritano. Talvez ele, né? Eu imagino um acidente, você não tem conhecimento nenhum de primeiro socorro, você pega o cara, joga o cara nas costas e corre para levar para o hospital, vai acabar de quebrar o cara todinho. Ou seja, você vai prejudicar mais do que ajudou. O bom samaritano ajoelhou lá e cuidou e tratou. E aí eu pergunto a você: por que o samaritano teve compaixão daquele viajante? Me ajuda aí, pastor, me ajuda aí.
Por que o samaritano teve compaixão daquele viajante? Falou, não. Ele abriu mão da religiosidade. Oi? Abriu mão da sua religiosidade. Compaixão. O que é compaixão? Se for no lugar do outro. É você sentir a dor do outro. Aquele ali poderia ser eu. Se eu estou ali, né, e me pegam e faz a mesma coisa comigo, como eu gostaria que cuidasse de mim. Lembra do que esse especialista da lei, doutor da lei, falou para Jesus? Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. O que ele está dizendo? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Como é que você gostaria de ser tratado? Se você cair, se eu passar e ver tu cair, eu vou te dar uma bicuda? Talvez essa seja a minha vontade. Mas se eu estou aqui, também no processo, eu preciso aprender. Porque se eu não souber o que fazer, peraí que eu vou chamar alguém que talvez consiga. Alguém que talvez tenha passado pelo que você passou. E aí possa te ajudar. Porque ele vai saber como abordar a situação. Porque ele passou pela situação. E aí talvez eu não possa ajudar. Mas se eu puder ajudar, se eu tiver passado pela situação, se eu souber como lidar com aquilo, porque eu passei por aquilo, meu irmão, vem comigo. Estamos juntos, eu não estava mais sozinho. Uma vez o telefone tocou e era uma família lá no local, porque tinha um membro da família todo arrebentado lá, que tinha usado droga, ele era usuário de droga, e sei lá por que cargas d'água, né? E aí sabiam da minha história, me chamaram, e fui eu. E cheguei lá e encontrei um cara cheio de hematoma, né, filho? Tinha um magoado menino. Não sei se foi madeira, não sei o que foi. Sei que o cara estava todo arrebentado, Mateus. Cheio de hematoma. E aí, né, o problema era droga, né? O uso abusivo de droga levou a ele àquela situação. Quando eu cheguei, o cara, né, não... Falei, meu irmão, parecia Chapolin Colorado. Seus problemas acabaram. Tu não está mais sozinho. Se alimenta, descansa, que à noite eu venho aqui. Vou te pegar, vou te levar num lugar e talvez possa te ajudar. E aí, quando foi à noite, eu fui, peguei ele, levei para Narcóticos Anônimos. E ali ele ingressou, se identificou, né, com o sofrimento, com a dor, né, das pessoas que estavam tentando e conseguindo o mesmo propósito. E aí trouxe ele para casa. No dia seguinte peguei ele de novo, levei. Quando a gente estava vindo embora, ele falou, tio, eu já sei aonde é, não precisa vir me buscar amanhã, eu vou sozinho. Se tu for, tu me encontra lá. Falei, rapaz, aí gostei. E aí eu me atrasei pro meu trabalho, mas eu fui. Cheguei lá e tô aqui. Falei, pô, legal, meu irmão, legal. O cara era homossexual. Ele tinha silicone, né? Seio, nas nádegas, se prostituía. E aí, ele tirou o silicone, começou a trabalhar, está tendo uma vida digna, está há quase 10 anos em recuperação. Glória a Deus. E aí ele veio falar comigo. Falei, pô, Dilton, essa parada aí de igreja aí eu não sei não, mas eu parei de usar droga. Falei, cara, a minha parada contigo era essa. Agora, essa outra parte é você e Deus. Só de ver você viver uma vida com dignidade, meu irmão, para mim já tá bom. Já cumpri a minha parte aí. Era só te mostrar. Agora, você e Deus é outro, é tu e Deus. Né, rapaz? E o cara tá até hoje, filho. O cara tá caminhando, ele tá, né, do jeito dele, trabalhando, tendo uma vida digna, não tá mais se prostituindo, tá trabalhando. Não é mais vergonha para a família dele, mas ele não conseguiu deixar de ser homossexual. Falei, meu irmão, é contigo. E Deus, o problema é teu e Deus. Eu não, a minha parte está feita e estou feliz por isso. E aí, se não for droga, eu não sei. Vou procurar alguém que
tenha passado pelo que você passou para poder, né, ajudar da forma que... Porque eu aprendi isso. Nem todo mundo pode ajudar todo mundo. Teve uma menina que falou para mim isso: tio, tem um cara que passou pelo que você passou. Conversa com ele, talvez ele consiga te ajudar. E fui eu atrás desse cara. E aí falei para ele, né, no dia 19 de março de 2000, foi a minha última recaída. E era aniversário da minha filha de 7 anos. E aí eu fui, né, até esse camarada e comecei a falar, né, o que aconteceu para que eu fosse usar droga. E ele não falou uma palavra. Ele, peraí só um instantinho. Aí foi lá dentro, pegou um papel assim que o título estava escrito Autopiedade. E aí descrevendo o comportamento de uma pessoa autopiedosa. E naquele momento ali parece que as escamas caíram dos meus olhos. E eu consegui me enxergar. Eu falei, caraca, é isso? Era isso, a minha cegueira era essa. Porque eu queria ser tratado de um jeito, manipulava pessoas em situações, né, para conseguir um benefício. Só que as minhas expectativas eram inatingíveis. Eu não posso criar expectativas inatingíveis, né? Eu posso, né, só ir até onde a mão alcança. E aí, só que eu queria manipular as pessoas para que as pessoas fizessem a minha vontade. E aí eu desencadeava um padrão de comportamento. As pessoas percebiam, né? Porque o cara só de ouvir a história, ele, cara, isso é autopiedade. Mas sem falar, ele me deu um texto, eu leio aí e faz um trabalho em cima da tua recaída, em cima desse texto aí. E aí eu pude enxergar por que eu não desfrutava. Porque eu me colocava o tempo todo na posição de vítima. Eu não conseguia ser responsável pela minha vida. O tempo todo, tudo que acontecia comigo, eu não conseguia ser responsável, meu pastor. Eu sempre transferia a minha responsabilidade para pessoas, lugares e acontecimentos. Ah, eu só fiz isso por causa disso. E aí, quando eu comecei a entender, né, e verbalizar, né, esse meu defeito de caráter, porque isso é um defeito, né? Depois eu consegui identificar o orgulho também, porque o orgulho, ele me fazia sentir muita vergonha, e eu não conseguia ser honesto, falar a verdade a meu respeito. E foi o Espírito de Deus que falou comigo: isso é vergonha ou é orgulho? Falei, não vou deixar meu orgulho fazer isso comigo, não. Não vou deixar o meu orgulho me impedir de desfrutar do que Deus tem para mim. Porque a palavra de Deus fala, né? Se eu peco e confesso não só o meu pecado, mas por que eu pequei, eu alcanço misericórdia. Aleluia, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né? O que é se humilhar? É reconhecer a tua miséria. Isaías fez isso quando teve a visão de Deus. Ele falou: eu não mereço estar aqui, não era para eu estar aqui. Eu sou um miserável, eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. O que ele estava fazendo? Ele estava confessando. Porque até então nem isso ele conseguia enxergar. Ele não conseguia ver. Ele achava que estava bem na vida. Ele já era um profeta em exercício. Só que ele estava habitando num lugar, né, no meio de um povo de lábios impuros. Era ele quem ia procurar essa galera. Era ele que se juntava para falar besteira. E eu preciso ficar atento a essas questões. Porque senão aqui dentro, né, eu também posso criar grupo para ficar com brincadeira e conversa de duplo sentido, que não cabe para um crente, que não devemos fazer. Então, quando eu reconheço a minha miséria e exponho, boto para fora, confesso, o que acontece? Eu sou perdoado, porque Deus ele fala:
então ouvirei dos céus as suas orações. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, quando eu recebo o perdão, quando eu confesso a verdade, quando eu falo da minha miséria, quando eu reconheço, o perdão, ele vem junto com a libertação. Porque o pecado escraviza, não escraviza? O perdão liberta. Mas eu preciso reconhecer. E aí Jesus fala algo a respeito dessa questão, né? Porque é fácil, né, eu olhar para o santo e ver onde que ele erra, né? Olhar para Moisés e ver onde que ele tem as falhas dele, o Bruno, o Lucas, e para as minhas próprias falhas eu não consigo. Então o salmista aqui, a gente leu, né, o salmista pedindo para Deus, né, perdão pelos pecados ocultos. Então tem pecado que a gente não vê, que a gente não consegue enxergar, mas tem pecado que a gente vê e ainda assim não consegue se livrar deles. E aí Jesus fala assim: por que você se preocupa com o argueiro do olho do teu irmão? E argueiro é o quê? É um cisco, é uma farpa, é uma coisa pequena. Se no teu olho tem uma trave, tira a trave do teu olho primeiro, para tu poder enxergar legal e poder ajudar teu irmão. Então a ajuda entre irmãos, ela é necessária, mas não antes de eu enxergar a minha miséria, de eu enxergar as minhas responsabilidades, as minhas culpas. E aí eu vou saber como poder ajudar. Senão eu vou machucar o meu irmão, né? Se meu olho tem uma trave, né? Como é que tira uma trave? Quem sabe? Às vezes tem que ter uma ferramenta para tu arrancar aquela trave ali. Um cisto, todo mundo sabe. Como é que tira um cisto do olho? É uma sombra. Mas a trave não, a trave ela está agarrada lá, né? E está falando dos pecados ocultos. Então como eu posso ajudar, né, o meu irmão se eu não enxergo os meus erros? Então Jesus fala assim: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e aí você vai enxergar claramente para poder ajudar a tirar o cisto do olho do teu irmão, né, Mateus? Eu e o Mateus tivemos, até comentei com ele, tivemos um desentendimento. Ele: pô, pastor, postura, você é pastor? Eu falei: rapaz, fiquei triste, fiquei nervoso, fiquei com raiva. Mas eu parto do princípio que o problema está comigo. O problema sou eu. Não é o que o outro fala, é como eu reajo ao que o outro fala. E se ele falou, por que falou? E eu falei: caraca, é isso mesmo, ele está certo. Porque a minha postura estava sendo como se eu tivesse a mesma idade dele e dos jovens da casa, né? Que eu quero participar, eu quero brincar, quero, desculpa aí, sacanear um outro. Eu quero participar desse bagulho, como se eu tivesse a mesma idade, né? E aí eles também se comportam comigo como se eu tivesse a idade deles. Quem é que está errado? Quem é que está certo? Né? Aí eu consegui, né, enxergar, né, pedir perdão, Mateus: pô, Mateus, me perdoa aí, né? O Mateus: pô, pastor, desculpa aí também, me perdoa também, eu também não deveria estar falando com o senhor do jeito que você fala, do jeito que eu falei. Falei: pô, legal, isso é bom, né? Mas a gente precisa dessa ajuda de um para com o outro. E a palavra de Deus, ela também nos ajuda, ela também nos exorta. O Espírito Santo de Deus também nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas temos também os nossos irmãos para nos sinalizar também. E isso é legal. Isso é legal. Porque se eu rejeito a ajuda do meu irmão, eu estou achando que eu estou melhor do que ele, né? Estou bem, estou melhor, estou tranquilo, estou suave. Caô. Mentira. Porque a palavra de Deus diz lá no livro de Pedro que quem diz que não peca, mente. E mentir é
Então, além de mentiroso, tu é hipócrita. E aí o negócio fica feio. Né? E a palavra diz que eu tenho que tratar o meu irmão como se ele fosse maior e melhor do que eu. Ele está falando sobre humildade e não com orgulho. Não posso chegar para o meu irmão para repreender ele de alguma coisa que ele cometeu, que ele fez. Nessa postura de orgulho e aquele negócio de justiça própria. Porque a palavra também nos adverte sobre a nossa justiça. A nossa justiça diante dele é como trapo de imundícia. Bem, trapo de imundícia é o quê? É ruimzão. É ruimzão. Eu não vou nem entrar nessa questão, né, porque né, a palavra de Deus ela vem para nos orientar, para nos ajudar, né, e para nos corrigir e nos direcionar. A palavra de Deus ela é manual de instrução. Eu acredito, isso é eu acredito que quem está aqui dentro é porque de alguma forma não conseguiu se adaptar ao mundo lá fora. Perdeu playboy, aceita que vai menos, né? E o processo, né? Outro dia a Márcia me surpreendeu aqui, né? A gente teve um desentendimento não, né? Eu falei com ela de uma forma também, como a palavra diz, ela entrou na defensiva e falou de um jeito, eu nem liguei, mas depois ela veio e se corrigiu. Pô, eu não falei legal com o irmão Dilton e tal, queria pedir perdão diante do altar, diante da igreja. Eu fiquei muito feliz, ela, pô, me perdoa. Falei, pô, me perdoa também, né? Que a gente está no processo, né? E se eu endurecer o meu coração, como é que vai ser? A gente perde a oportunidade de permanecer crescendo. Quem já atingiu a estatura do varão perfeito? Levanta a mão que Jesus vai arrancar. Vai. Levanta aí a mão que Jesus vai te levar, meu irmão. Só aquele que atingiu a estatura do varão perfeito. Cuidado, cuidado. Porque esse é o nosso objetivo, né? Essa é a nossa direção. E Jesus é o caminho. O cara pregado lá na cruz, meu. Já tinham barbarizado ele de toda forma. Aí manda aí, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Né? Quando Davi peca, né, com aquela mulher lá que estava tomando banho pelada com a janela aberta, né? Aí já está botando a culpa na mulher, né? Mas Davi também não tinha que estar no lugar que ele estava. Então tem todo um conjunto aí de vacilação. Era para Davi estar na guerra, né? E ele ficou em casa descansando. Não sei se a mulher sabia que ele estava passeando na janela. Vou tomar um banho aqui na porta aberta, a janela aberta. E aí deu o que deu. Ele também não conseguia mensurar, né, até onde aquilo ia, até onde o pecado dele ia, qual era a consequência do pecado dele. E aí quando Deus fala com o profeta vem, o Davi, tinha um cara pobre, que tinha uma ovelhazinha, né, que ele pegou ela pequena para criar. Ele amava muito aquela ovelha. Ele até dormia com ela nos braços, ele dava a comida dele para ela. E tinha um homem rico que tinha um grande rebanho. Certo dia chegou um viajante. E eu estava comentando isso com a Mariana essa semana. Chegou um viajante na casa daquele homem rico. E aí, para fazer graça com aquele viajante, ele pega a ovelha do pobre que só tinha uma única ovelha e sacrifica para o viajante. Quem é o viajante? Quem é o viajante que foi lá visitar Davi? Tu lembra, irmão? Sandro, um viajante chegou
Davi recebeu um viajante em casa. Quem era esse viajante, gente? Quem era esse viajante, Alessandro? E a palavra de Deus fala desse viajante, não fala, pastor? Você pode revelar para a gente quem era esse viajante? Não. Davi estava sozinho em casa. O soldado estava na guerra. Quando Jonas, né? Não. Natan. É Natan, Moisés? O profeta Natan, é isso? Ele faz essa alegoria, né? Botando os personagens fictícios, mas de um fato real que tinha acontecido. E ele fala de um viajante que chegou na casa desse homem rico. E esse viajante nada mais era do que Satanás. Era o demônio que tinha chegado na casa dele. E convenceu ele de pegar a ovelha do homem que só tinha uma única ovelha. Enquanto o homem rico tinha o rebanho inteiro. Então, às vezes, se a gente estiver distraído em casa, se a gente quiser, né, fazer as nossas vontades, pode ter certeza que você está recebendo um viajante. É aquele que é contra a vontade de Deus para a nossa vida. E aí, às vezes, para fazer graça, tu está achando que tu está fazendo a tua vontade, mas não está. Tu está fazendo a vontade desse viajante, que é o inimigo de nossas almas. E aí, quando Natan fala sobre essa história, e o Davi de cara, ele fala o quê? Esse cara merece a morte, eu sou o rei, eu vou decretar, já está decretada a morte dele. E aí Natan falou, esse cara é você. Imediatamente ele se arrepende. E aí ele consegue entender a gravidade do que ele fez. Ele só não tinha noção da extensão do furdunço que isso a causar na vida da família dele, né? O irmão violenta a irmã, o outro irmão mata esse irmão, o filho quer tomar o reino dele, e dá uma confusão generalizada. Então, meu irmão, muitas das vezes a gente não tem noção, né, da gravidade do pecado que a gente comete. A gente não tem noção para onde isso vai alcançar. Eu e Carlos, a gente também tem telhado de vidro. A gente começou o nosso relacionamento errado, mas aí a gente reconheceu, a gente se consertou e continuamos. Deus abençoou a gente com a Mariana, depois que a gente tomou a decisão de se consertar. A gente tomou a decisão de se consertar, Deus mandou a Mariana para selar, né, a decisão que a gente tomou de se consertar diante de Deus. E eu não posso vir aqui dizer hipocritamente, né, que a gente é santo, porque a gente não é. A gente erra, a gente peca, a gente falha, né? E como hoje é dia de restauração, eu queria pedir perdão à minha esposa também, por não ser o marido que eu gostaria de ser para ela o que ela merece, né? Minha filha também, né? Me perdoa também por não ser o pai que você gostaria, né? Ou pretendesse. Mas daqui a pouco eu vou passar essa responsabilidade para o Vitor, né? Quando ele levar ela para o cartório, enfiar a aliança no dedo dela, né? Eu vou estar excluído dessa responsabilidade sobre a vida dela, porque ele vai ser o sacerdote da família dele. Eu e Carlos vai virar parente. Mas, se precisar, papai está aqui. Se precisar, a mamãe também está aqui. E é isso que a gente precisa entender, né? E para encerrar, teve uma história, até estava falando com o Vitor. Um fazendeiro tinha um cavalo, um garanhão, um cavalo, pensa num cavalo bom. E aí todo mundo queria comprar o cavalo do cara, e o cara não queria vender por dinheiro nenhum. Um belo dia amanhece, o cavalo fugiu. Aí a vizinhança, né?
Caraca, aí, que maldição, aí. Tu não quis vender o cavalo fugiu. Aí o dono do cavalo falou: olha, se é maldição eu não sei, eu só sei que o cavalo fugiu. Passado um tempo, esse cavalo volta com um monte de cavalo atrás dele, porque ele era aquele cavalo, né, chefe de quadrilha, não, como é que era? Ele era aquele cavalo que era um líder, né? O cavalo era líder. E aí, rapaz, um monte de cavalo selvagem, né, invadiu a fazenda do cara, né? Aí a vizinhança de novo: caraca, aí que pensa, mano. Pô, teu cavalo voltou e ainda trouxe mais um monte de cavalo. Ele: olha, eu não sei se é benção, eu só sei que meu cavalo voltou e trouxe um monte de cavalo com ele. E aí o filho dele foi tomar os cavalos, né? Aí para daqui, para dali, para daqui, para dali, o filho caiu de um dos cavalos, né? Cavalo selvagem, quebrou a perna. Aí vem de novo os vizinhos: caraca, que maldição, hein? O filho quebrou a perna domando o cavalo. E olha, eu não sei se é maldição, eu só sei que o meu filho estava domando o cavalo, caiu e quebrou a perna. E estourou uma guerra. E aí todos os jovens foram convocados para ir para a guerra. Só quem não foi para a guerra, o menino que estava com a perna quebrada. Caraca, que bênção, mano. Meu filho não foi para a guerra, ele estava com a perna quebrada. Ele estava: pô, eu não sei se era bênção, eu só sei que meu filho estava com a perna quebrada e não foi para a guerra. Conclusão da história. Qual é a conclusão da história? É o que vem depois. É o desenrolar da história. O que vem depois disso? Porque a palavra de Deus diz que depois da tempestade, o que vem? Depois que há o conserto, depois que há a restauração, o que vem? Alívio, perdão, libertação, cura, restauração. E o nosso Deus, Ele não vai passar a mão na nossa cabeça. Pô, quarta-feira a administração do Moisés aqui, eu falei: caraca, Moisés, se a gente tivesse combinado, né, não ia dar tão certo, porque assim, tudo a ver, né, tudo se encaixando, né. Eu queria agradecer também essa família aí, né, a família do Moisés, né, Márcia, Bia, Isaac, né, pelo tempo, né, que a gente tem de caminhado, né, uma família, a gente tenta se ajudar, nem sempre a gente consegue, mas a gente não vai, eu não vou desistir, eu não vou desistir mesmo, porque sozinho eu sei que eu estou mal acompanhado, sozinho a gente está mal acompanhado, está entendendo, senhor? Sozinho, lembra o que aquele menino estava fazendo sozinho no terraço? Ele recebeu a visita de um viajante, botou um bagulho na cabeça dele, ele fez o que o viajante botou na cabeça dele, e olha o resultado que deu. Olha o resultado que deu. Então, filho, a gente está junto, na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, né? Eu estou muito feliz da família que eu tenho, estou muito feliz do resultado que a gente teve, estou muito feliz pela vida do pastor Manuel, né? O negócio é o que vem depois, Manuel. Não é esse negócio aí na tua perna, o negócio é depois que consertar, aí é outra história, aí a gente vai marchar, vai pular de alegria, né? É o menino também que quer vir antes da hora também, é o que vem depois, sabe? O que vai vir depois disso? Como é que vai ser isso depois? Está entendendo? O final da história, como é que vai ser? Veja, é o depois. Quem lembra quando o Bruno chegou aqui, como é que ele está agora? Só Deus, meu filho, da nossa vida, né? Quem mais que melhorou muito? Então, sem palavras, né? Chegou aqui, né? Bem diferente do que ele está hoje, era melhor. Marcela, cadê a Marcela? Chegou aqui também, né? Igual cada um de nós, né? Cada um de nós. A gente chegou aqui também ruim,
E olha como melhorou. Olha como as coisas estão melhorando. Então a gente precisa olhar tudo. Não só as pedras do caminho que fazem a gente muitas das vezes dar uma topada, mas ninguém dá topada em pedra grande. O paralelepípedo é só pedra pequena. A pedra grande você vê e desvia. Amém, meu irmão? Eu vou ficar por aqui. Eu queria pedir o Moisés para ministrar a ceia, para dar continuidade. E assim eu agradeço a minha oportunidade.